Filadélfia é um nome que foi dado pelo rei Átalo II, era o rei de Pérgamo, olha que curioso. E ele deu este nome em homenagem a um irmão que ele amava muito e que adoeceu, ok? E precisou sair do comando, e ele entrou no comando do reinado, e logo em seguida o irmão faleceu. Então ele deu o nome de Filadélfia, e Filadélfia significa amor entre irmãos. Então o tema da mensagem hoje para nós é a Igreja do Amor. E deixa eu te dar uma dica valiosa, um conselho de milhões. Se você tiver amor entre irmãos, você vai ganhar uma fortuna. Você já vai ser rico. Você não vai precisar correr o tempo todo atrás de dinheiro. Se você tiver irmãos que você ame e que te amem, comunhão, isso que a gente está semeando aqui, essa alegria que Jesus, desde o início do culto, mostrou para mim que Ele está com relação a vocês. Nós estamos formando um corpo, e o corpo tem amor. Então eu quero te convidar a olhar para o seu irmão e dizer assim: eu te amo, em nome de Jesus. Diz com verdade, vai. Abram suas Bíblias em Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as tuas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força. Tem o quê? Pouca força. Mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Vejam o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei você. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação, que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus. Uau! A nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que coisa mais linda! Filadélfia, como vocês perceberam, não recebeu críticas, apenas elogios. É importante lembrar que após tantas críticas com as outras igrejas, Jesus agora está mostrando que quando a igreja faz coisas que o agrada, ele também tem que dar palavras de afirmação. E aqui nós temos, entre nós aqui, cada um de nós recebe o amor de uma forma, e alguns recebem com palavras de afirmação. E Jesus está dizendo assim: eu acredito que essa igreja precisa ouvir essa palavra de afirmação. Então ele está escrevendo um texto inteiro, só mostrando para ela que mesmo com tantos percalços, porque era também uma igreja perseguida, assim como todas. Neste tempo, todas as 7 igrejas estavam sendo perseguidas e passando por perseguições. Mas aqui, ele deu inúmeras, e a gente vai desmiuçar, inúmeros elogios. E hoje eu quero profetizar que a lugares altos vai se assemelhar à igreja da Filadélfia. Amém? Amém? Jesus é justo em dar elogio a quem merece. E talvez você seja uma pessoa que mereça receber elogios. E talvez você nunca recebeu elogios. Ou talvez você convive com pessoas que precisam receber elogios também. E o Senhor, Ele sabe o quanto a igreja também precisa receber elogios. Sabe aquele empurrãozinho, sabe, Renatinho? Você fala assim: servo bom e fiel. Uau! Foi isso que Jesus fez comigo ali no banheiro. Eu fechei o olho e Ele sorriu. Eu vi um sorriso tão grande. E o Senhor falou para mim: estou feliz com vocês. Que nós estejamos nesse mesmo caminho até que Ele venha. Até que Ele venha.
A gente vai descobrir aqui que até o final ele está falando, cuidado. Porque Jesus sempre está alertando, é aquilo que eu falo. Nós precisamos, frequentemente, nos colocarmos em uma torre de vigia. Como somos atalaias. O que são atalaias? São aqueles que levam a mensagem de Deus. Cada um de vocês está sendo forjado do íntimo do ser, para que vocês possam ir e levar o Evangelho. Vocês não vão guardar o que vocês estão aprendendo, vocês vão levar à frente. O Evangelho não pode ficar parado, porque nós recebemos a água, nós recebemos da fonte e nós liberamos a água. Se a gente travar essa água, ela vai ficar, o quê? Podre. Água parada apodrece. Eu sempre falo isso. Então que nós, que estamos nessa torre de vigia, possamos olhar antes. Opa, no que eu estou errando? Opa, olha, meu coração não tá legal. Às vezes é uma pessoa que você não consegue amar. Quantas? Às vezes são pessoas que são boas até para você. Você, Senhor, eu não consigo. Me coloca amor por essa pessoa. Às vezes até crianças são muito difíceis. Me coloca amor por essa criança. Comecem a fazer esse exercício frequente com vocês, de observarem aquilo que vocês estão titubeando dentro da palavra de Deus. Porque o Senhor, Ele vai dando sinais, Ele vai dando sinais. Olha, minha amiga, olha, meu servo, olha, minha querida, olha para mim, olha para mim. E de vez em quando esse sorriso pode se tornar uma cara triste. Porque o Espírito Santo, Ele tem ciúmes de nós. Tem ciúmes de mim. O teu amor é como um furacão. Não tem essa canção? O Espírito Santo, Ele tem ciúmes de nós. Por quê? Porque quando nós estamos na obra e no reino, Ele está olhando e falando, uau, eu posso contar com eles. Então a gente precisa honrar essa oportunidade do Senhor de levarmos essa palavra, amém? Vale a pena fazer tudo com excelência, tudo com excelência. No Lamparinas, uma vez eu levei uma palavra que fala sobre o princípio do também. E esse princípio, ele é assim, eu vou ensinar para vocês. Toda vez que você for chamado para fazer algo, por exemplo, irmão, você pode pegar aquela coisa para mim e trazer para cá? Claro. Em vez de você colocar só aqui, você coloca aqui e você já vê uma outra necessidade que vai ajudar naquilo dali e já faz um algo a mais. Não na rebeldia, mas assim, para ajudar mais ainda. Vou mudar o exemplo. A gente come em restaurante no shopping, não come? Você tira a bandeja? Todas as vezes que eu como diante do Senhor, a hora que eu levanto, já teve vezes de eu largar a bandeja, depois de um tempo eu fui almoçar com um pastor, um amigo nosso. E quando ele levantou, ele mal sabe o quanto ele ministrou na minha vida. Ele levantou, ele pegou a minha bandeja, a bandeja do meu marido, a minha bandeja, juntou tudo, limpou, passou um papel, colocou tudo e levou todo sorridente. Ele encontrou uns crentes da igreja dele. Eu falei, tá bem que ele pegou a bandeja, né? Mas naquela hora o Senhor falou para mim, esse é o princípio do também. Ninguém pediu para ele pegar. Mas por que ele pega? Porque nós honramos o nome que carregamos. Então, se eu sou atalaia, se eu sou servo e serva do Senhor, eu tenho que ser aquela e aquele que dá um exemplo maior. Mas não somos perfeitos, gente. Vai ter muitas falhas. Aí você volta atrás, pede perdão e começa de novo. Não desanima. Se você está hoje plantado aqui, nessa igreja, saiba, Jesus está à procura daqueles que Ele pode elogiar. Ele está à procura de você, no seu melhor. Porque talvez você está dando, 10% da sua capacidade hoje. É interessante como a gente se limita, né? A gente se limita, não, eu só faço isso. A Ana, descobri que a Ana, cadê a Ana? Já está em algum outro lugar. Aqui, Ana. Ana sentou, aleluia. Que a Ana é designer de não sei o que, é arquiteta. Depois, não, eu tiro foto também, pastor. Posso tirar foto também? Ah, tá bom, glória a Deus.
Eu também faço o negócio como é que é, Ana? Arquétipo, né? Gente, que tanto essa mulher faz, gente? Mas por quê? Não limitou. Não limitar, não se limitem. Não existe idade para aprender, não existe idade para começar a faculdade, para começar curso novo. Façam. Quando eu estava ensinando muito escatologia na internet, foi um dos motivos que o Senhor mandou eu continuar ensinando escatologia inserida em outro contexto da palavra e mais direcionado para mulheres, né? O meu chamado, ele deu uma virada. Mas um dos motivos foi que eu recebia perguntas todos os dias, eram essas mesmas perguntas, no Instagram e no YouTube. Pastora, Mari, vale a pena eu ainda ter filhos? Vale a pena eu fazer uma faculdade? Vale a pena eu ainda ir morar no exterior? Eu falei, por que as pessoas acham que porque Jesus está chegando, porque supostamente o anticristo está chegando, a gente não sabe a data? Ninguém no mundo sabe a data. Quantas previsões já foram dadas? E uma coisa que Deus falou para mim claramente, e o apóstolo Pedro alerta o povo naquela época, que vivia pensando na volta de Cristo, ele diz assim, não parem a sua vida, pelo contrário, a vida é um presente, deem o seu melhor em tudo que vocês fizerem, porque não importa se Jesus está em breve voltando, ou se ele vai demorar ainda muito tempo, a nossa vida está sendo escrita, gente. Para alguns, Jesus está voltando em breve, porque, num piscar de olhos, quando a gente sair dessa vida, é assim, o tempo muda. Então, quando essa vida acaba, em um piscar de olhos, a gente está face a face com Cristo, porque chega o dia dele num tempo diferente do nosso. Entenderam? Estou sendo muito escatológica, né? Vou voltar, vamos embora. Então Jesus está à procura daqueles que ele possa elogiar, assim como ele estava elogiando os de Filadélfia. Filadélfia é uma igreja modelo para nós hoje. Ela tinha paciência, fidelidade e guardava a palavra. Não basta lermos a palavra, não basta dizermos que temos relacionamentos no secreto com Jesus, porque não sustenta o seu dia. O dia mau não é sustentado por aparência, não é. Definitivamente, e a Mari pode dizer isso com muita propriedade hoje. Quando o dia mau chega, se você tem tempo com Deus no secreto, você se sustenta. Se você não tem, você vai ter que correr atrás para ter. E a gente vai olhar para as escrituras para perceber alguns tópicos dessa igreja que nós vamos hoje trazer para nós e nós vamos usar como modelo a igreja de Filadélfia. Em primeiro lugar, a chave de Davi. Repita comigo, chave de Davi. Diz lá assim, essas são as palavras do que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. Chave fala de quê? Fala de abrir e fechar uma porta. Eu pedi, quando eu cheguei, para que essas portas ficassem fechadas. Eu acho que aquela portinha ali ficou aberta, caso os músicos... Diz que eu não posso atender, por favor. Diz que eu não estou disponível. Aquela porta ficou aberta para os músicos, mas para quê? Para ninguém chegar e pegar aqui a pregação. A partir desse momento, a autoridade para entrar por aqui foi bloqueada. Então a chave, ela dá o poder para abrir e fechar o seu acesso, digamos assim. E quando falamos de Davi, porque é chave de Davi, precisamos entender o que significa as nomenclaturas da Bíblia. Quando falamos de Davi, aponta para a descendência de Cristo Jesus. E quando nós vemos lá em Lucas 1:32, é um dos versículos que fala sobre essa descendência. Diz assim: ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Jesus vem da linhagem de Davi. Então, quando diz a chave de Davi, aponta para a autoridade que há em Cristo Jesus de abrir e fechar as portas. E o que ele está dizendo? Essa autoridade eu estou dando para esta igreja que eu estou elogiando.
Então hoje nós temos esta autoridade. Se você é uma igreja elogiada e que anda nos caminhos do Senhor e que faz a vontade dele, você ganha a autoridade de abrir e fechar portas no nome de Cristo Jesus. O problema é que a gente quer algumas portas que Jesus não quer. Existem algumas portas que já estão abertas, disponíveis para nós. A gente vai falar disso daqui a pouco. Mas pensa, será que a porta que você quer é a mesma que Jesus quer para você? Essa expressão, chave de Davi, tem um paralelo lá no Antigo Testamento de Isaías 22, 22. Eu fiz até a brincadeirinha com o Pablo. 22, 22 já vem logo, né, gente? Mas justo 22, 22. Mas não vou falar agora, mas veio aí, né? Então já decora esse versículo 22, 22, Isaías. Tá lá, ó. Porém, sobre os ombros dele, a chave do reino de Davi. O que ele abrir, ninguém conseguirá fechar. E o que ele fechar, ninguém conseguirá abrir. O profeta Isaías aqui profetiza a substituição de Sebna. Era um administrador do palácio real. Ele foi substituído por um outro chamado Eliaquim. E a tradução de Eli é Deus. Decorem aí. Aquim é levanta. Então, Eliaquim significa Deus levanta. E olha que interessante. No hebraico não existe ressuscita. Existe levanta. Então, quando fala ele ressuscitou, é Eliaquim. Ele levantou. Olha que interessante. Então aqui Isaías 22, 22 está fazendo menção a um homem que saiu do poder de abrir e fechar o palácio, que se chamava Sebna, para entrar um outro que se chamava Eliaquim. Só que vocês têm que entender que o profeta Isaías, ele está, na verdade, tipificando o próprio Cristo, através de Eliaquim, que significa o quê? Quem é que Deus ressuscitou, gente? Cristo Jesus. Olha que coisa linda, amor. Não tinha te falado isso. Olha que coisa linda, incrível. A chave da casa de Davi representa a autoridade total sobre o reino e o acesso ao rei. Eliaquim teria a responsabilidade de controlar quem entrava. Pode entrar na presença do rei. Não, você não pode entrar. Mas por que eu não posso ir? Porque o rei não deu acesso a você. Então, o Eliaquim era o que dava. A gente pode chamar de mordomo, ok? Mordomo, ali igual na recepção. Quem está ali? A Evelyn, ó. A Evelyn tem o acesso ali da porta. Se alguém quiser entrar e ela não quiser que ele entre, ela vai. Mas é que as portas da igreja estão sempre abertas, né? Mas, para vocês entenderem figuramente, ele poderia não dar o acesso. E o que Jesus faz para o nosso Pai? O que ele faz, Bárbara? Ele é o nosso acesso. Então aqui é uma tipificação mostrando que para a igreja de Filadélfia, Cristo está falando de si mesmo como aquele que tem a autoridade para que ela, através de Cristo, acesse o Pai. Uau! Então Cristo é este mordomo que nos dá acesso ao Pai. Tanto hoje, para receber a salvação. Amém? Quantos já receberam a salvação? Amém. Agora. Quanto para reinarmos com Ele quando Ele voltar para nos buscar. E nós estaremos com Ele durante 1000 anos em seu reino messiânico milenar. Lá no Novo Testamento, a chave também é mencionada lá em Mateus 16, 19, que diz assim: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Para quem Jesus está falando aqui? Jesus está confiando ao apóstolo Pedro, por extensão à igreja, porque ele começa falando sobre essa pedra edificarei a igreja. O que Jesus está dizendo? Pedro, você agora está tipificando a igreja. Então, para ti, eu estou dando o quê? Olha lá, ó. Cadê o versículo? Dar-te-ei as chaves. Cadê? Tá aí? Tá aí, né, gente? Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Então, a partir deste momento, Pedro entende que ele tinha o mesmo poder que Cristo Jesus. É como se ele tivesse ganho a mesma autoridade de Cristo Jesus. Opa,
Então quer dizer que nós temos a mesma autoridade que Cristo Jesus? Que nós carregamos a chave de Davi? É isso. Uau, glória a Deus. A gente tem outra menção da chave ali em Apocalipse 1,18, que diz assim: eu tenho as chaves da morte e do Hades. Jesus é aquele que tem a chave para dizer o dia e a hora da morte. E o Hades é o lugar, em algumas traduções você vai ver Hades ou Sheol, no grego ou no hebraico. O Hades é a representação do local onde as pessoas que já se foram permanecem ou no lado bom, que a gente chama de paraíso, ou no lado ruim, que algumas pessoas chamam de inferno, mas na Bíblia não existe tradução para a palavra inferno. Foi uma maneira popular que se encontrou para facilitar o lado ruim do Hades, ok? Mas aí eu entraria em outras questões. Então Cristo venceu a morte e o Hades. Então ele tem total autoridade no destino de todos os mortos. Em segundo lugar, a segunda característica desta igreja de Filadélfia, a primeira é a chave de Davi, que nós temos essa autoridade para fechar e abrir portas. Então, se você tem aí uma porta de emprego que você quer pedir, se você tem aí situações, você tem essa autoridade. Você só precisa alinhar a sua vontade com a vontade de Deus. Amém? Nós vamos chegar agora nisso, ó. Segundo lugar, a porta aberta. Essa igreja tinha essa característica da porta aberta. Apocalipse 3:8 diz: eis que diante de ti pus uma porta. Vocês estão achando estranho porta, né? Não tem nenhum paulista aqui para me ajudar? Só a Ritinha. Fala aí, uma o quê? Porta. Não, é porta. Entendeu? Porta. Acertou, a pessoa acertou. Jesus está declarando uma porta aberta para essa igreja. Nenhuma força contrária poderia fechar essa porta. É mais ou menos o louvor que nós cantamos do inimigo, né? Ele tenta laços e embaraços, mas não vai. Por quê? Porque é Jesus que determina se ele vai entrar na tua casa ou não. Então, quando a gente, como mãe, como esposa, coloca a mão na cabeça do filho e declara com autoridade, a autoridade maior é tua. Quando o marido, que é sacerdote do lar, coloca a mão na cabeça da esposa, do filho, e fala: em nome de Jesus, nessa casa vai habitar justiça, vai habitar amor, vai habitar paz, é a autoridade do homem que habita. No mundo espiritual existe uma hierarquia. E então, os espíritos que estão ao nosso redor, eles entendem a essa hierarquia e eles se prostram. Olha que coisa linda. Não podemos negar como Deus é galardoador daqueles que o buscam e o obedecem. Então, o que Ele está dando aqui? Ele está dando elogios, e além dele estar dando elogios, Ele está dando já uma recompensa para a igreja enquanto eles ainda estão vivos. Ele está dando portas abertas. Quantos de nós estamos pedindo portas abertas? Existem algumas portas que já estão totalmente disponíveis para nós. E uma delas, e talvez a principal, que Jesus tem urgência para que cada um de vocês esteja despertando para isso, e nós começamos falando sobre isso, é a porta das missões e do evangelismo. O quanto você tem entrado por essa porta? Essa porta, ela está arreganhada para a igreja. Nós temos total autoridade para entrar nessa porta. Então, a igreja, ela consegue entrar em prisões, em comunidades, em hospitais. A igreja entra em lugares que muitas vezes outros não conseguem entrar. E a igreja entra com uma autoridade que no mundo espiritual, todo o espírito que estiver ao redor, que não for da parte do Senhor, vai ter que abrir espaço para a igreja entrar. A igreja pode e deve entrar em muitos lugares onde outros não conseguem. Está acabando a bateria, tá? Nós devemos levar a salvação, devemos levar auxílio e amor, devemos levar a vida como relacionamento com Deus.
Mesmo no meio da perseguição, essa igreja permaneceu utilizando essa porta aberta o tempo todo para evangelização. Imagina quantas perseguições, quantas pressões, mas eles continuavam firmes e fortes. Obrigada, Hermes. Na evangelização e nas missões. Devemos profetizar na nossa casa, devemos profetizar no nosso trabalho. Talvez no seu trabalho as pessoas não são cristãs. Esse é o normal nosso aqui. Talvez de segunda a sexta você não se sente tão amado como você está aqui. Mas você é aquele que tem as portas abertas no mundo espiritual. Você é aquele que quando chega, os anjos facilitadores vão te ajudar a abrir as portas espirituais, para que você, que tem autoridade espiritual, coloque ali todo o demônio para bater em retirada. Então a gente precisa parar de, ai não, mas no meu trabalho, ai não, mas na minha casa, ai não. Não, toma posse dessa autoridade. Essa autoridade estava sendo dada para a igreja de Filadélfia. Jesus estava mostrando para ele que essa porta estava tão aberta, escancarada, que ninguém podia vir, todos não poderia fechar. Mas Jesus está dizendo hoje para lugares altos, eu estou abrindo uma porta na frente de vocês, uma porta enorme. Ninguém pode fechar. Mas você pode ficar de frente para uma porta aberta e não entrar. E deixa eu te falar, o tempo passa. O mundo não para você chorar. Essa é uma realidade triste de nós ouvirmos. Mas o mundo não vai parar para você chorar, para você lamentar, para você criticar o outro, para você ficar sofrido porque fizeram mal com você, porque, ai, olha, foi uma injustiça que fizeram, eu não posso viver. Ok, eu me compadeço da sua dor, Jesus também, mas o mundo não para. E eu sempre falo isso, eu vou repetir aqui na igreja, vai chorando, mas não para. Vai limpando, sabe assim, aconteceu isso mesmo, e continua. Vai doendo o calo no pé, mas continua. Sabe por quê? Que no meio deste caminho, porque Deus trabalha em movimento. Deus trabalha quando você está em movimento. Quando você mesmo, aleluia, tudo dizendo que não, você está de pé, você está falando, eu vou continuar. Aí lá na frente ele fala, então agora eu vou colocar um banquinho só para ela sentar um pouco. Aí no meio do banquinho vem aquela água de coco. Fala, Senhor, obrigada, mas eu vou continuar. O Senhor está forjando uma igreja, a igreja Lugares Altos. Nós precisamos ser uma igreja como essa igreja, que entre 7 denominações é a única que entrava pela porta aberta. Aleluia! Existe uma urgência de entrar pela porta aberta, e a porta aberta ela está relacionada ao reino de Cristo, ao evangelho de Cristo. E quando eu falo evangelho, quando eu falo missões, não é para você ir para a China, para a África, se esse não for o seu chamado, não é isso. É sobre cada detalhe do que você faz. É para a honra e glória de Cristo Jesus. Se eu vou para o meu trabalho, se eu posso, 1 minuto, eu vou orar. Me der a oportunidade, eu vou falar. Está tendo confusão? Eu vou apaziguar. Está tendo bagunça? Eu vou organizar. Ninguém fez? Eu vou fazer. Não, mas por que eu sempre faço tudo? Glória a Deus que você faz tudo. Que bênção que você é o que faz tudo. Deus está falando com alguém aí. Mateus 16:18 diz, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Levante a sua mão assim bem alto. As portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja Lugares Altos. Em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, agora, essa autoridade que há neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus. Você sabe que existe uma atmosfera que caminha em comunidades. Existem milagres que você vai receber sozinho no secreto. Sim, eu espero que você tenha secreto. Faça um jejum sem ninguém saber.
Não fique nas ruas como ficavam aqueles hipócritas balançando, só para mostrar para o outro que você está jejuando, que você está orando. Tem um tempo que você é no secreto, sabe? Fecha a porta do seu quarto, bota o joelho no chão, não deixa ninguém te ouvir, ninguém precisa saber. Que maravilhoso esse milagre que você recebe no secreto. Mas existe outro que só acontece neste mover da comunidade. Isso porque quando pessoas se reúnem, assim como aqui nessa igreja, as igrejas começam as cartas assim: ao anjo da igreja escreva. Por que Jesus fala ao anjo da igreja? Porque Jesus respeita algo chamado hierarquia. E é muito interessante como nós, esposas, somos privilegiadas de não sermos o cabeça. Por quê? Porque a cabeça é quem leva a chuva primeiro, o raio primeiro. Homens, vocês são como são, porque vocês podem receber aquilo que dói antes da mulher. Olha que coisa linda. Então, quando nós seguimos a hierarquia espiritual, ao anjo da igreja, Jesus está dizendo assim: eu sou autoridade no céu e na terra, mas eu estou declarando isso àquele que tem autoridade para levar a palavra, humanamente falando e através do meu espírito, para a igreja. E a partir do momento que a igreja ouve, ela não está ouvindo um homem ou uma mulher, eu digo homem, o ser humano. Ela está ouvindo alguém que foi outorgado a hierarquia naquele momento para levar a palavra dele. E aí quando a gente faz, é como um exército. Imagina um exército com botas e marchando, e marchando, e marchando. Os milagres que saem deste exército são diferentes dos que saem do secreto de uma pessoa. O secreto tem a ver com você. Tem a ver com o que precisa ser mudado no seu coração. E deixa eu falar uma coisa para vocês. É no coração de tristeza e luto onde nós encontramos mais o secreto com Deus. Então talvez se hoje você não está num dia bom, glória a Deus. Glória a Deus. Se você não está bem em todas as áreas da sua vida, se você não está... glória a Deus, porque de repente no passado, quando você gostava de uma bebidinha, gostava de sair só com a galera e curtir, chegar no final do dia, coloca a cabeça no travesseiro, vazio. Enquanto que nós, pode ter dia mal, pode ter dia difícil, como era esse povo aqui da Filadélfia. Somos nós a lugares altos. Eu oro por vocês todos os dias da semana. E eu falo, Senhor, que eles possam entender o quanto eles são amados. Cuida dessas ovelhas, cuida deles como se fossem filhos tão amados. Que eles sintam essa presença do Senhor na casa, nos lares, no trabalho. Que eles tomem posse dessa autoridade uma vez por todas. Essa igreja estava tomada por amor. E o amor lança fora todo o medo. Só que o inimigo, ele fica fazendo o que com vocês? Medo. Medo. Mais um pouquinho de medo. Medo. Vou dar medo de falar em público. Vou dar medo de seguir uma situação nova na segunda-feira, porque vai começar a segunda-feira. Isso aqui vai acabar daqui a pouco. Segunda-feira começa coisa nova. Mas posso te dar um conselho? Vai com medo mesmo. Vai declarando: o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu sou aquele que carrega o amor. Eu sou aquele que carrega... As palavras geram vida. Hoje o Lourenço falou lá em casa. O Mateus falou: acho que não vai ligar o videogame. O videogame não está ligando. Olha só, as palavras têm poder. Vai ligar sim. E eu só lá na cozinha ouvindo: amém, filho, amém. Aí ele: em nome de Jesus, esse videogame vai ligar. Aí Mateus: tá bom, vai ligar. As palavras têm poder. Toda vez que você lançar uma palavra, pode aguardar, você vai colher em algum momento aquela palavra.
São sementes, né? E quando é nas crianças, pode aguardar, eles são como esponjas. Coraçãozinho, ó, e uma hora brota. Permaneça firme quando tudo parecer contrário. O Senhor está cuidando de cada um de vocês. Coloque a mão no seu coração e diga assim para você mesmo: acalma coração. Diz para você: o Senhor está cuidando de mim. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Em terceiro lugar, essa igreja tinha pouca força, mas guardou a palavra. Pouca força fala de uma fraqueza, mas não que tipo de força, né, que vem a menção para nós. A força aqui está relacionada, de repente, à força política, à força de ser uma igreja assim, muito grande, muito vistosa. Mas aqui a gente também pode trazer menção a uma igreja que era pobre de espírito. Vocês lembram do Sermão da Montanha, o que Jesus diz? Bem-aventurados os pobres de espírito. O que significa pobres de espírito? Pobres de espírito são os humildes. Quando você diz a expressão pobres de espírito, significa que, imagina um pobre, sedento, assim prostrado, totalmente vestido pobre, mas ele olha para o Senhor e fala assim: eu não tenho nada, Deus, mas eu estou aqui, disponível. Essa é a postura que essa igreja tinha. Ela tinha pouca força. Ai, gente, a gente passa a vida querendo ter tudo, ter tudo, ter tudo. Eu quero ser bom, eu quero ser bom, eu quero ser visto, eu quero ser visto, eu quero ser visto. E Deus está falando assim: não é sobre você, não é sobre a sua força, não é sobre a sua capacidade. Quantas vezes eu, Mariana, ficava assim: Senhor, como é que eu vou falar em público? Eu vou pregar a palavra? E assim, várias vezes o Senhor me chamando e falando: mas eu não tenho capacidade. E aí o Senhor me pegava de escanteio e falava assim: mas não é você que vai falar. Me dá a oportunidade de usar você. Amém. E o Senhor está dizendo para você hoje: me dá a oportunidade de usar você. Que coisa linda, né? Apocalipse 3:8 diz: sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Lá em Mateus 5:5 diz: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Ai, ser humilde, né? É muito chato ser humilde. Ser humilde parece aquela pessoa assim, tá sempre assim: não, humilde não é isso. Humilde não é o vitimado, não é o sofrido. Não é. Definitivamente não é. Olha aqui, ó. Humilde receberá a terra por herança. O que quer dizer isso? Está querendo dizer da terra por herança quando nós formos estar com Ele por toda a eternidade. É porque hoje nós temos o padrão do mundo, né? Nós vivemos na era da graça, na era da igreja. Então a gente não tem ideia do que será o reino messiânico milenar, onde a gente vai ter o total sacerdócio e o reinado com Cristo. Eu vou de novo para a escatologia, meu Deus, me ajuda. Vamos lá. Provérbios 22:4. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Então tá, vamos supor que você não queira isso daqui de cima, né? Terra por herança. Pastora, terra por herança. Eu lá sei o que é terra por herança. Eu quero agora, né? Né, amor? Quero terra por herança. Tá bom. Então eu vou te dar outra coisa para ser humilde, ó. A recompensa da humildade é o quê? Riqueza. Quem quer riqueza? Ninguém levantou a mão, então é com vocês. Honra e vida. Só dá valor à vida quando a gente está dodói, né? Sabe quando a gente está dodói, não consegue levantar da cama? A gente fala assim: Senhor, eu só queria poder levantar da minha cama. E a gente levanta todo dia, né? Mas o dia que a gente fica acamada, a gente... eu só queria poder levantar normal, eu sozinha, fazer as coisas e poder tomar e lavar meu cabelo. E aí a gente precisa de novo olhar para a vida e dizer: obrigada pela minha vida. Dê um sorrisão para a pessoa do seu lado e fala assim: agradeça pela tua vida.
Sua vida é maravilhosa, glória a Deus. Essa igreja, a olhos humanos, parecia fraca. Talvez você esteja parecendo fraco ou fraca hoje. Talvez você não ganhe o quanto você quer. A sua autoestima está lá embaixo, principalmente os homens. Os homens que se cobram muito para ser os provedores, principalmente dentro da igreja. Talvez você olhe e fale assim, nossa, eu me sinto fraco hoje. Mas olha, 2 Coríntios 12:10 tem um versículo para vocês que diz assim: porque quando sou fraco é que sou forte. Vamos dizer isso em voz alta? Quando sou fraco é que sou forte. O que quer dizer isso? O apóstolo Paulo está dizendo assim: na nossa fraqueza Deus se faz forte. Porque eu poderia chegar aqui e falar assim: eu prego muito bem, olha, eu já sei a Bíblia toda, vou ensinar para esse povo que não sabe nada, né? O Senhor ia olhar para mim e falar aqui, coitada. Vocês iam olhar para mim e falar, coitada. Vai ali, tropeça, passa um carro em cima, vai embora na hora. Tudo que nós fazemos porque o Senhor permite. Que coisa, né? E a gente precisa gastar mais o nosso sorriso. Gasta mais esse sorriso. Olha só, vai ter menos ruga. Gasta. A minha tia Aparecida, chamava tia Cida. Imagina, tia Aparecida. Tem alguém que chama Aparecida aqui? Conhece alguma Aparecida? Minha tia chamava tia Aparecida. Ela era a mais vistosa das tias. Eram 5 mulheres. Minhas tias, irmãs da minha avó. E a tia Cida gostava de jogar cartas, né? Ela sempre muito bonita. Minhas tias sempre toda maquiada, cheia de brincos e tal. Mas ela falava assim: olha só, filha, o dia que você estiver triste, vai para frente do espelho. Eu falei, tia? Mas fica sorrindo até a tristeza ir embora. Aí certo dia lá fui eu, criança, né? Fiquei lá no espelho e, gente, deu certo. Então vou já dar essa lição de casa. Ainda não falei do Lamparinas isso, né? Uma boa lição de casa, Rafa. Vai pra frente do espelho e fica sorrindo. Glória a Deus. Tô bonita hoje, tô bonita, não é? Já dei uma emagrecida. E se não emagreceu, gente, já vai murchando a barriga e profetizando. Olha só, sabe o que eu faço? Eu tô botando uma fita métrica lá no meu banheiro. Porque senão a gente perde o fio da meada, gente. Tem que se medir de vez em quando, tem que dar umas olhadinhas de vez em quando. Entendeu? Ó, balança para se pesar tem que estar no banheiro. Olha a pastora inventando moda. Mas por que? Não. Vou dar uma dica da minha Nutri. A gente se pesa só uma vez por semana. Sempre no mesmo dia e tem que ser de manhã. Ok? Não. Nem lamparina. É que agora a gente começou o jejum, então vai tá bom depois do lamparina de sexta-feira. Quero ver. Pelo menos 2 quilinhos. Quero ver quem vai perder. Então, gente, olhar e entender que nós somos fracos. Se não for a misericórdia do Senhor, todos nós paramos na sarjeta. E deixa eu te falar uma coisa: Satanás foi um daqueles que se vangloriou no seu orgulho. E o que Deus fez com ele? Ó, plum, tirou do céu, caiu. Então, assim, em nome de Jesus, que possamos ser fracos para que Deus seja forte. Às vezes você é uma pessoa que não é muito falante, ou às vezes você é uma pessoa muito falante. Não importa o seu temperamento. Se você tiver humildade, Deus vai te usar na humildade. Ai, é tão interessante a maneira como Deus age conosco, né? O Senhor, Ele faz assim, Ele vai te dar uma coisinha. Eu já vou te contar o bizu. Vocês anotam. Ele vai te dar algo para você na sua mão. Ele vai falar, vou dar algo para a Alessandra. Ele coloca na sua mão, pum. E Ele fica te observando. Deixa eu ver como é que ela vai cuidar daquilo. Ah, tá cuidando direitinho? Então tá.
Daqui um mês, se ela continuar cuidando, eu vou dar 2 daquele. Ele vai lá e dá 2. Pum. Aí, a Alessandra olha e fala, uai, ganhei 2. Ixi, agora é mais difícil de cuidar, né? Como é que eu faço? Vambora. Cuide. E o Senhor está olhando e já falou, uau, servo bom e fiel. Ele cuidou bem. Vou dar 3. Amém. Aí quando ele te deu 10, começou a ficar confuso, né? Por quê? Porque você talvez ficou muito preocupado em cuidar das coisas e foi perdendo as prioridades. Qual é a prioridade, gente? Nossa prioridade, em primeiro lugar, sempre é o secreto com Deus. Sempre. Não importa o que o Senhor te dê, você continua buscando o secreto. Deixa eu falar, não confunda prioridade de servir na igreja com buscar a Deus no secreto. Porque existe uma prioridade aqui que é, primeiro a gente busca a Deus, depois a gente cuida da família, e depois a gente cuida da igreja. Sim. A família vem antes da igreja. Amém. Volta para cá. Essa igreja aparentemente fraca guardou a palavra, não negou a Cristo Jesus em meio às pressões. Olha que interessante. Quando ela guarda a palavra, ela provavelmente guarda a palavra em um momento bom, que ela está conseguindo se nutrir. Certo? Você tem o seu momento de devocional? Quantos tem? Ah, se não levantar a mão. Amor, anota já o nome de quem não está levantando a mão. Tempo de devocional é obrigatório. Encontre um horário. Nem que seja para fazer junto com os seus filhos, ok? Aqui fica uma dica maravilhosa. Pega os seus filhos, senta com eles antes de dormir e faça o devocional. O que é devocional, pastora? É ler a Bíblia. Ler a Bíblia. Entender o que você está lendo, meditar e guardar. Aí o que você faz? Você guarda aquela palavra, né? E você vai andando. Enquanto você está andando, você não está guardando mais palavra. É igual um carro. Encheu de combustível. Anda. Eu guardei a palavra. Eu tenho combustível para andar. Chegou uma hora, vai acabar o combustível. Está no meio da rua, não tem acesso à palavra, vai morrer ali na pista. Deus está nos levando para Filadélfia dizendo assim, essa igreja, mesmo sendo pressionada, guardou a palavra. Guardou quanta palavra? Muita palavra. Agora, como que a gente guarda muita palavra? Todo dia. Lembra do povo de Israel? Eles recebiam pão para quantos dias, gente? Quantos dias que caía aquele maná? Durava o mês todo? Era a compra do mês? Que nem a gente faz lá agora é o Guanabara, né? No Guanabara, eu não vou naquele mercado, em nome de Jesus, aquilo parece sei lá, nunca acaba. Eu vou ali no Zona Sul, ou no Mundial, mas vamos supor um lugar que você faz aquela compra do mês, né? O senhor podia mandar já um maná pro mês, deixar, assim, eu já vou organizar isso aqui da segunda-feira, vou fazer a marmita da segunda, da terça, da quarta, Não, o senhor falou assim, já que eu sei que o meu povo se acomoda, oi? Tem alguém aí que se acomoda? Tem não, né, Renatinho? Tem não. O senhor falou assim, já que eu sei que meu povo tem uma tendência a se acomodar, Pri, eu vou dar uma porção diária. Você vê que até o próprio Deus é a favor de dieta, gente. Cá entre nós. Ele não deu uma fartura para todo mundo, não. Ele deu uma porçãozinha para cada um, para comer no dia e acabou. Os meus filhos terminam a comida, passam, cadê tia Cris? Cadê tia Cris? Está lá dentro, né? Cadê minha cunhada? Tá para lá? Hoje ela estava lá em casa, aí ela deu almoço para os meus filhos. Eu não sei quem tem criança assim, gente, mas eu não sei se eles vão ter 2 metros de altura, eu não sei o que é. Eles são magros, mas eles não param de comer. E aí assim, eles terminaram de almoçar e depois eu estou esperando o pastor que estava hoje ainda lá no templo da igreja lá. Falei, moça, você vai almoçar? Para eu esperar ele para comer com ele. Não, pode almoçar tanto. Eu falei, então tá. Estou lá botando meu almoço. Eles já tinham almoçado. Eles sentiram o cheirinho. Deu preparando de novo. Mãe, estou morrendo de fome. Aí a Cris levantou o olho e falou assim, Mari, eles acabaram de almoçar. Eu falei, gente, tem certeza que vocês estão com fome? Não é possível. A gente sabe como é que é, né?
Aí dizem, né, que quanto mais proteína, mais saciedade, né? Aí eu taquei proteínas nele, falei, já peguei uns ovinhos de codorna, come isso aqui, vai, come isso aqui. Eles deram uma garfada e falaram, mãe, não estava com fome não. Eu falei, glória a Deus. Mas Deus, o que ele faz? Ele já sabe exatamente a porção que nós temos que comer diariamente. A porção do que, gente? Da palavra. Aleluia! O maná que estava sendo derramado sobre o povo de Israel era uma simbologia hoje para nós da palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. A palavra de Deus é aquela que nós comemos e nós vamos adiante. Nós conseguimos caminhar a mais, mas isso é a frequência diária. É um pouquinho hoje, medita, guarda, é um pouquinho amanhã, medita, guarda. E essa igreja estava fazendo isso com frequência. E a igreja Lugares Altos vai fazer isso com frequência. Glória. Glória a Deus. Lá na Filadélfia, na cidade de Filadélfia, havia a construção de templos do imperador César, ok? Só que os cristãos não se prostravam diante deste monumento. Isso vai criar uma tensão para os cristãos, porque obviamente negar o culto ao imperador era considerado uma traição política. Então eles estavam sendo perseguidos porque não se baixavam em adoração pelo imperador. Isso explica esse elogio de Cristo. Não negaste o meu nome. E deixa eu contar uma coisa para vocês. Nós vivemos em um mundo onde o espírito do anticristo habita desde o princípio, como o próprio apóstolo João nos alerta em seus evangelhos. Eu não estou falando do anticristo persona ainda, mas vocês precisam entender que o espírito do anticristo atua em pessoas, em lideranças mundiais dos nossos países e do seu trabalho e diversos lugares. Por quê? Porque ele não quer que o reino avance. E isso estava acontecendo aqui. E o que eles queriam? Eles queriam que Filadélfia se prostrasse ao monumento do imperador. E eles guardaram a palavra e não negaram o nome de Cristo. Eu profetizo em nome de Jesus que a igreja Lugares Altos, quando for pressionada, não vai negar o nome de Cristo Jesus. Em quarto lugar, Filadélfia era uma igreja que os inimigos se prostravam aos seus pés. Uau, o inimigo tenta laços e embaraços. O inimigo vinha, aí chegava assim, se prostrava. Que coisa linda, né? Olha aqui, versículo 9. Vejam o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei você. Em outras versões aqui, farei que se prostrem aos seus pés, diz assim, em adoração a mim. Ou seja, ele está dizendo assim: esses judeus que se dizem judeus e não são, vão se prostrar aos seus pés em adoração a mim, e vão reconhecer que eu amo vocês. Amém. Então quer dizer, o povo judeu, existia ali uma comunidade judaica que estava hostil aos cristãos. São os hipócritas, são aqueles que não aceitavam Jesus como Messias. E nós temos até hoje uma grande parcela de judeus que ainda não aceitaram, mas nós precisamos orar por eles e continuar em oração por eles. Inclusive, nós estamos passando por um transtorno atual de Israel sendo bombardeado e bombardeando, enfim. E nós precisamos levantar clamor para este povo, porque a palavra de Deus diz que os judeus precisam se voltar para Cristo Jesus. E o Senhor, Ele permite certas prensas ao povo de Israel também para o seu despertar. O Senhor tem pressa. Haverão dois povos que vão se unir como igreja de Cristo: os gentios e os judeus. Nós somos os gentios. Se você não veio da linhagem judaica, se você não veio dessa linhagem da tribo de Judá, você é considerado um gentio.
tribo de Efraim, que é o que nós chamamos de duas casas de Israel. As duas casas de Israel juntas formam a igreja de Cristo. As duas casas de Israel precisam se converter até que Jesus venha. E o Senhor tem pressa, Ele é paciente, Ele é benigno, mas Ele tem pressa. Então Ele vai pressionando para dizer assim: olhem para mim, sou eu que vou dar força para vocês. Não olhem para a política, não olhem para aqueles que não podem te dar um futuro, olhem para mim. E Deus está o tempo todo falando isso conosco. Deus não está condenando o povo judeu como um todo, mas aqueles que se opunham à fé cristã e tinham um espírito anticristão, negando o Messias. Esses judeus, sabe o que eles faziam, gente? Eles denunciavam os cristãos para as autoridades. Deixa eu falar isso para vocês, gente. Sabe aquela passagem que diz pais irão contra os filhos e filhos contra os pais? Meu filho, quando eu leio, vai dizer: mãe, você não vai contra mim não, né? Eu, não, filha, a mamãe não vai não. O que quer dizer isso, gente? Quer dizer que no dia lá da grande tribulação, quando o cerco estiver fechando e o anticristo estiver atrás dos cristãos todos, pode ter gente que você achava que podia confiar que vai denunciar você para as autoridades. A gente vai precisar estar muito vigilante, muito conectado. Por isso que agora é tempo de guardar a palavra. Amém. Eu espero que você esteja decorando versículos, para se chegar um dia em que você não vai ter uma Bíblia, mas você vai ter versículos. Você vai ter uma arma poderosa. Fogo sairá da sua boca quando você profetizar, quando você falar. Isso também acontecia no início da igreja primitiva e acontece até hoje. Cristo promete que estes opositores vão reconhecer o amor de Deus aplicado sobre a igreja Filadélfia e a igreja Localizados. Olha que bênção. O justo permanece e o acusador é silenciado na presença de Deus. Talvez você está sendo injustiçado no lugar onde você trabalha, na sua casa, nas suas famílias, nos seus familiares. Mas que não seja você a fazer a justiça. Que você coloque a justiça na mão daquele que é o justiceiro de todos. É muito bom quando a gente não se acha o justiceiro. E se você quiser fazer justiça, ore a Deus para tirar isso do seu coração. A não ser que você seja juiz, como Leo. Vai ter que fazer justiça mesmo. Mas se você não é, entrega nas mãos do Senhor. Deixa Ele ser o justo juiz. Em quinto lugar, e nós estamos finalizando, essa igreja foi guardada da hora da aprovação. Versículo 10 diz: visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da aprovação que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Esse verbo guardou e guardarei, vocês estão vendo em duas conjugações, correto? Visto que você guardou e eu também o guardarei, ok? Este verbo no grego se fala téreo. Fala aí para mim, téreo. E significa o quê? Atender cuidadosamente, tomar conta de, manter alguém do estado que ele está. Vou repetir. Manter alguém no estado que ele está. Então o que ele está dizendo aqui? Aí tem mais significados, é observar e reservar. O que Jesus está dizendo aqui? Vou voltar, hein? Visto que você guardou a minha palavra, eu também vou te guardar na hora que surgir a aprovação. Só que não é qualquer provação. E aqui a gente vai falar da tradução dessa aprovação. Essa aprovação, no grego é peirasmos. Fala, vai, quero ver vocês falar grego. Peirasmos. Tipo isso, né? Peirasmos. Isso. Que significa o quê? Sedução ao pecado, tentação interna e tentação de circunstâncias externas. Ok? Então aqui,
A provação, ela não está só relacionada à grande tribulação, embora a continuação da frase, se você continuar lá no versículo, ele diz assim, ó, que está por vir sobre todo o mundo para pôr à prova os que habitam da terra. Esse final, ele já muda um pouco o significado do grego no provação. Por quê? Porque não é só provação pessoal, é provação do mundo todo. E qual é a provação que o mundo todo vai ter que ultrapassar? A provação é: o mundo vai querer que vocês neguem a Cristo, com todas as ideologias anticristãs e contrárias ao que a Bíblia ensina. Isso já começou, mas isso vai aumentar. E aí você vai para o espelho e vai sorrir, porque você vai lembrar do que eu te falei. Vocês têm autoridade da chave de Davi. Vocês têm uma porta escancarada na frente de vocês. Vocês podem parecer ter pouca força, mas vocês guardam a palavra do Senhor. Então, quando surgir a tal provação, e eu arrisco em dizer, as muitas provações, vocês serão guardados e mantidos. E aqui nós somos uma igreja que acredita no pós-tribulacionismo. E o que significa isso? Significa que, enquanto alguns pensam que Jesus vai buscar a igreja antes do cerco apertar, nós acreditamos que Jesus buscará a igreja depois que o cerco apertar. Isso significa que Ele vai guardar e reservar enquanto vocês estiverem aqui. João 17,15 diz: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. E eu trouxe esse versículo para dizer para vocês que esse guardes é o mesmo verbo. Qual? Téreo. Quem decorou? Téreo no grego é o quê? Vamos voltar? O que é? Quem lembra? Guardar, manter alguém no estado em que está, observar, reservar. Significa retirar? Não. Por que não? Porque só existe um arrebatamento. E se Jesus tirar a igreja um pouquinho antes, um pouquinho depois, ele seria um adultério. Jesus nunca adulteraria com a sua noiva. Nós somos uma igreja, uma noiva, um corpo. E juntos estaremos com Ele, com o nosso cabeça. Deus guarda a sua vida mesmo nas tempestades. Você pode estar vivendo a maior tempestade de todas. Coloca totalmente a sua fraqueza diante dele, e o Senhor, Ele vai te guardar até passar essa tempestade. Amém. Que nem a história daquele tsunami, né? Teve um tsunami, não lembro em que local. Tiveram um casal de brasileiros que estava fazendo mergulho. Onde foi, Ritinha? Na Indonésia. E aí quando eles levantaram do mergulho, estava tudo destruído. Eu falei, uau, esse aí é o Téreo. Guardou na hora da provação. O Senhor, Ele nos guarda como Ele quer, na hora que Ele quer. Vocês têm que imaginar o tamanho das asas do Senhor Todo-Poderoso quando Ele quer guardar um filho teu. Aleluia. Igual a galinha com seus pintinhos, ela fica assim, ó, vem, não deixa nenhum sair, ela fica só, não, volta pra cá. E os pintinhos ficam querendo sair, né? E ela... O nosso Pai é assim. Ele quer te colocar bem debaixo das asas dele. Amém. A gente tem tendência à rebeldia. A gente quer sair da zinha. Né? Não, hoje eu vou acontecer, porque hoje eu... Aí o Senhor fala assim, tá bom, meu filho, tá bom. Eu deixo você ir, mas permanece aqui debaixo da minha asa. Vai ser mais fácil. Porque eu já estou vendo que ali na frente vai cair um vendamal, uma tempestade. Eu só quero te tirar daquilo.
se a gente pudesse estar numa torre de vigia o tempo todo, olhando as artimanhas de Satanás, o leão ao redor tentando tragar, roubar, destruir o tempo todo. Se a gente pudesse o tempo todo estar de prontidão, o Senhor, abre os meus olhos espirituais. A gente não ia cair tanto, a gente não ia quebrar tanto a cara. Em sexto lugar, retenha a sua coroa. Versículo 11, venha em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Uau! E a coroa fala do quê? Galardão. Galardão. O que é galardão? Em primeiro lugar, o galardão está apontando para a sua salvação. Ok? Você foi salvo, você recebe um prêmio. E este prêmio vai estar relacionado à hierarquia que você vai ter no reino messiânico milenar. Jesus em breve voltará. Faz tempo que Jesus falou isso, né? Em breve. Mas esse em breve é aquilo que eu falei no início. Não se trata do nosso tempo. Não se trata da nossa contagem de tempo. O que Jesus está dizendo? Para cada um eu volto em breve mesmo. Porque a vida passa muito breve. E quando acabar para você, por questões de um estalo, você estará ou face a face comigo, ou você vai passar pelo trono branco e vai direto para o lago de fogo. A gente tem uma escolha. Essa expressão, em breve, ela serve para única e exclusivamente um motivo: vigilância frequente. João 11:25 diz, o contexto, né? Jesus está falando com Marta, quando ela estava indagando para Jesus sobre a morte de Lázaro. Sim, Jesus, Lázaro vai ressuscitar mesmo, lá no último dia. Marta lia os profetas, né? Porque os profetas já haviam falado sobre essa ressurreição do último dia. Quando Jesus voltar, nós vamos ressuscitar. Os mortos ressuscitarão primeiro, depois os que estiverem vivos. Marta está indagando Jesus. Aí Jesus diz assim, ó: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que o quê? Viverá. Jesus está dizendo assim: a morte, para vocês, é vida. Agora continua. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Aqui ele está dando um perigo de nós perdermos essa recompensa. Ele está nos alertando. Talvez porque você, nesta fraqueza, você desiste de Deus, ou porque você se isola, achando que o isolamento vai te levar a algum lugar. Deixa eu te dar um conselho: se você estiver num dia mau, se isole apenas por um motivo, para buscar a Deus e descansar. Mas não deixe passar muito tempo o isolamento, porque quando você se isola, como é possível Deus te ajudar? Apenas Deus sabe o dia do amanhã. Se estamos vivos hoje, nós precisamos olhar e estar vivos principalmente em nosso espírito. Porque senão não adianta de nada. Mas glória a Deus que todos aqui já estão vivos espiritualmente, amém? Amém. Em sétimo e último lugar, seremos colunas da casa de Deus. O Senhor está dizendo para a igreja de Filadélfia: vocês serão colunas. Existe a diferença entre estaca e coluna. Estaca é, você bate não com muita profundidade, você bate com pouca profundidade, e ela serve para iniciar uma obra. Só que quando a obra está pronta, as estacas estão tiradas. A coluna não. A coluna, ela precisa ir mais fundo, e às vezes a fundação demora mais do que o que você vê da coluna. E ela serve para quê? Ela permanece na obra até o final. Na verdade, ela faz parte da força daquela obra.
Jesus está dizendo assim: vocês vão ser colunas do meu palácio. Olha isso, ó. Versículo 12: farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Olha que simbologia incrível. O que ele está dizendo aqui? Vocês vão ser colunas, ou seja, vocês que vão segurar o meu reino, o meu santuário. Porque nós vamos reinar com Cristo Jesus. É por isso que nós somos chamados de reis e sacerdotes. Não é porque é bonitinho esse termo. Não, é porque nós vamos ser reis e sacerdotes um dia. E dali ele jamais sairá. Filadélfia tinha um problema: terremotos e mudanças. Tinha até um vulcão lá que de vez em quando entrava em erupção. Então era uma igreja que eles nem moravam dentro da cidade. Eles tentavam morar em casas de amigos, em zona rural. Eles iam só para trabalho, porque eles tinham medo de um terremoto pegá-los desprevenidos a qualquer momento. E aí Jesus, conhecendo a realidade da cidade de Filadélfia, dá um recado para a igreja que ele está elogiando. A cidade sai todinha, porque tem medo de ter abalos. Mas deixa eu te contar, vocês serão colunas no meu santuário. O que ele está dizendo? Pode haver instabilidade física aqui, mas vocês vão ter na eternidade força e estabilidade. E Jesus está falando isso para nós hoje. Nós seremos essas colunas. Versículo 3, capítulo 3, versículo 12: ao que vencer, eu o farei coluna, e dali ele nunca sairá. Eles vão ter estabilidade eterna. Eterna. Não importa o terremoto que você passa fisicamente, a estabilidade é eterna. Eterna. Jesus não está olhando mais para os problemas ali do dia a dia. Ele está dizendo assim: a eternidade é, muito, muito, muito mais pesada, muito mais densa do que o que vocês estão vivendo. E por último ele diz assim: escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. E aqui a nova Jerusalém fala deste lugar em que nós estaremos com Cristo, deste lugar onde nós seremos coluna. Mas por que o Senhor está falando tudo isso para essa igreja? Por que Ele está dizendo isso tudo? Ele está dizendo assim: queridos da Filadélfia, queridos da Lugares Altos, eu estou elogiando vocês para que vocês permaneçam. Porque Ele diz assim: cuidado para não perder a sua coroa. Cuidado. Ao que vencer. Significa que mesmo nós hoje tomando uma decisão de seguir a Cristo, de ter essa autoridade dessa chave nas nossas mãos, de olhar para a porta e entrar, de entender que a nossa fraqueza é a força de Deus, mesmo com todos os percalços, mesmo com o dia mau que você está vivendo hoje, e aqueles que você ainda vai viver, terremotos e tempestades, o Senhor está dizendo assim: vigia, se atente, porque hoje eu estou te elogiando, Igreja Lugares Altos. Hoje eu estou sorrindo para cada um de vocês. Parabéns. Mas permaneçam. Permaneçam. E hoje você deve se perguntar: será que eu estou no lugar? Será que eu estou no lugar onde eu mereço receber elogio? Feche os teus olhos.